Aleluia. Vire para o irmão que está ao seu lado com um sorriso bem largo e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém. Deus vai falar com você hoje de uma maneira especial. Vamos ler? Olha o que diz a palavra do Senhor, 21, 25, na verdade. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha que poderoso. A Nova Jerusalém, a cidade da qual nós vivemos, a cidade espiritual. E presta bem atenção, algo aqui que é muito poderoso. Só vai reinar lá quem reina em vida aqui hoje. Hoje a nossa vida ela é um teste para nós, é uma demonstração, é uma pequena demonstração. Já viu quando você vai em algum lugar, aí eu te ofereço uma degustação, e aí para você comprar o produto, te dá uma pequena porção, uma pequena fatia, para você experimentar mais, né, do restante. Assim também a nossa vida é uma oportunidade. A nossa vida ela é momentânea e ela é passageira. Pode colocar um fundo bem baixinho, por favor. A nossa vida ela é momentânea e ela é passageira. E a Bíblia diz que aquele que odiar a sua vida aqui, ganhará para a vida eterna. E aquele que amar a sua vida, perdê-la-á na eternidade. O que significa hoje odiar a sua vida aqui? O que significa perder a sua vida? Perder a nossa vida é não viver como o mundo tem vivido. O mundo, para as pessoas lá fora, elas dizem assim: vamos aproveitar porque só temos uma vida. Não é assim que eles dizem? Vamos curtir mesmo, vamos extravagar, vamos mergulhar fundo, experimentar de tudo que a vida oferece. Pode abaixar mais. Porque nós só temos uma vida. Mas engano deles, porque aqui é apenas uma degustação. Então aqueles que vivem uma vida abundante para Deus, e o que é uma vida abundante? É viver aqui, mas com os olhos na eternidade. É viver o reino aqui hoje. É experimentar de poder aqui. Eu sei que o poder lá vai ser intenso, vai ser permanente, vai ser, né, no máximo, vai ser completo, mas há poder para nós aqui. O reino dos céus é chegado no meio de nós. Amém? E quando você desfruta de uma intimidade com o Espírito Santo todos os dias da sua vida, quando você prega o Evangelho, cura enfermos, quando você liberta os cativos, quando você faz discípulos, batiza pessoas, pensa no reino, convida, evangeliza, sabe, jejua, ora diariamente, lê a palavra de Deus, você está degustando de poder aqui hoje. E aí por isso, lá na eternidade, você vai experimentar de uma maneira plena. No reino você vai ser recompensado. Mas aqueles que vivem uma vida medíocre aqui, uma vida simples, uma vida natural, sem manifestação de poder, desperdiçando poder, desperdiçando a unção, desperdiçando a vida de Deus, vivendo como qualquer um, vivendo como alguém normal, vivendo como alguém da terra, como alguém terreno. Ele desperdiça a intimidade, o poder que ele recebeu, o poder que foi dado para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, para libertar os cativos, para pregar o Evangelho, para fazer o discípulo, o poder que nos foi dado para viver o sobrenatural e desfrutarmos do céu aqui hoje. Ele desperdiça não orando, não lendo a Bíblia, e aí se limita a viver uma vida comum como todos vivem. Não é medíocre, não é desperdiçar, não é abandonar, não é jogar fora o que os céus nos deu, o poder de Deus nos deu. E é isso que é perder a sua vida aqui. Perder de acordo com a mentalidade do mundo. Para o mundo eu estou perdendo a minha vida, porque eu abro mão de muitas coisas por causa do Evangelho.
Eu abro mão de muitos benefícios. Eu não vou aonde eu dá na teia de ir, aonde eu quero ir simplesmente. Eu vou aonde o Espírito Santo me envia. E antes de ir a algum lugar, eu oro se eu devo ir ou não. Porque maturidade é isso, eu sou conduzido pelo Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, aquele é como um vento. Ouve a sua voz, não vê, mas ele ouve a sua voz. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Ele é guiado pelo Espírito. Para ele, as prioridades são diferentes. O reino é a prioridade, a comunhão é a prioridade. O poder de Deus, a presença manifesta é a prioridade. Esses são os apaixonados. Estes são os intensos. São aqueles que serão arrebatados. Posso ouvir um amém? Não será os perfeitos que serão arrebatados. Cometemos falhas, erramos. Mas os apaixonados, estes subirão. Aqueles que acordam pela manhã querendo mais de Jesus. Acorda querendo experimentar de mais glória, de mais presença, que anseia em ouvir a voz de Deus. E quando vai dando meio-dia, 1h, de tardezinha, ele fala para o Espírito Santo: ainda não ouvi a sua voz, eu preciso de ouvir. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir o teu toque. Todos os dias eu não aceito viver menos do que uma vida no sobrenatural. E aí Apocalipse 21, 25 diz que as 12 portas, olha, diz que elas estarão, de dia nunca se fechará e não haverá noite. Ou seja, se nunca terá noite e de dia não fecha, permanecerão abertas o tempo todo. Aleluia. E algo extraordinário é que, vamos avançar um outro texto que diz Apocalipse 21, 21 agora. Na Nova Jerusalém, volta um pouquinho. As portas, elas nunca se fecharão. Quem vive a Nova Jerusalém hoje aqui, as portas também nunca fecharão para você. Porque a sua agenda é do reino. Você é guiado pelo reino. E no reino as portas nunca fecham. Há portas abertas para você. Apocalipse 21, 21 é poderoso, que diz assim: e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Olha que poderoso. Diz também que as 12 portas eram de pérolas. O que são as pérolas? Nada mais do que um glóbulo, né, branco, meio arrosado, né? Meio bege, que se forma na concha de uma ostra quando o grão de trigo cai dentro dela e fere essa rocha, essa concha, né? Dentro do seu interior, e com o tempo ela se transforma em uma pérola preciosa, cara, que os maridos vão dar às esposas, aleluia, um colar de pérolas, amém, homens? Fala amém, Deus vai te prosperar para isso, aleluia. Mas o que era então uma pérola? Apenas um grão de areia. Apenas um grão de areia. Eu amo muito a palavra de Deus, porque quem entrará por essas portas? Quem foi transformado? Quem foi transformado? Em grão de areia, em uma pérola. As portas é feita de pérola para mostrar que só entra por essas portas quem foi transformado. Ou seja, primeira coisa, nós, sabe, antes, Jesus aqui ele simboliza essa concha que caiu, que esteve aqui no mar que representa o mundo. E a Bíblia fala que nós fomos inseridos dentro de Jesus. Mas ele foi ferido. E após o seu ferimento na cruz, fomos inseridos nele. E por causa da dor dele, nós somos transformados em um grão de areia e uma pérola preciosa. Somente aqueles que passam pela cruz, que passam pela concha, que passam por Jesus, e por causa dos ferimentos dele, nós éramos uma poeira. Nós éramos um pó. Apenas um pó.
que é alimento de serpentes, alimento de demônios. Assim éramos nós. A nossa conduta era alimento de demônios. Mas por causa da obra da cruz, porque Jesus foi ferido, nós estamos dentro dele. E porque estamos nele, fomos transformados em um grão de areia sem valor para uma pérola muito preciosa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O Senhor é bom todo o tempo, amém? E vemos que as portas da cidade são grandes pérolas para indicar que entramos nela pela transformação, pela santificação. Em tempos de jejum também é tempo de transformação. Você vai perceber que no tempo de jejum, por causa da falta do alimento, você vai ficar muito nervoso, estressado, vai manifestar coisas ruins que estavam dentro de nós e nós não percebíamos. Para que o Senhor faz isso? Para que você clame a Ele em oração e Ele mude. Só pode mudar algo que nós percebemos. Primeiro você percebe o problema, você percebe, traz o diagnóstico da enfermidade. Agora que você sabe que está doente, você clame agora por um remédio. Jesus é o nosso remédio, é a nossa cura, amém? Quando você vai perceber que você vai perceber muitas coisas diferentes que vão surgir dentro de você, fique em paz, é o Senhor mostrando o que Ele vai transformar, aleluia? Em grãos de areia em pérolas preciosas. O Senhor é bom em todo o tempo, aleluia. Então havia 12 portas em Jerusalém. 12 significa um número para a eternidade, é um número eterno. Mas eu quero falar sobre 10 portas da Jerusalém da terra. 10 portas, eu quero falar 5 portas hoje e 5 portas semana que vem, aleluia? Então você não vai faltar o culto semana que vem para você ouvir a palavra, aleluia? Na Nova Jerusalém eram 12, mas quando Neemias foi restaurar os muros e as portas de Jerusalém, e Neemias é muito poderoso, porque Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Neemias tinha um cargo de importância no reino, e a Bíblia fala que chegaram até Neemias e falaram para Neemias a situação de Jerusalém. Falaram para ele: Neemias, Jerusalém está destruído, os muros foram queimados, as portas foram derrubadas. E ele se entristeceu profundamente, até o ponto que o rei viu no semblante de Neemias uma tristeza. Neemias era sempre alegre, mas viu sobre ele uma tristeza e perguntou: por que você está triste? Você é sempre feliz? E ele então falou para o rei a situação que estava o povo, que estava a sua cidade. Neemias teve favor de Deus, favor porque o rei assinou todas as cartas para ele poder ir para Jerusalém. Ele foi com provisão, com madeira para poder fazer. O rei deu tudo o que ele precisava. E chegando lá, ele teve ajuda. Ele convocou os líderes da cidade e ele falou: estou envolvido em uma grande obra. Então ele começou a restaurar as portas e os muros de Jerusalém. Aleluia. Sabe, nós temos enfrentado muitas guerras, e durante essas guerras, muros e portas têm sido quebrados e queimados. Mas Deus está levantando você nesse tempo de jejum para restaurar pessoas, para restaurar casamentos, para restaurar famílias, para restaurar células, para restaurar vida conjugal. Amém? Posso ouvir um amém? Deus está levantando você como um Neemias, como um desejo profundo, e vai gerar no seu coração uma indignação. Qual a indignação? De ver as coisas sempre do mesmo jeito. Chega o tempo que você precisa de dizer: basta, até aqui já deu. Chega de doença, chega de toda semana alguém doente, e orar com autoridade, repreendendo. Chega de uma vida, sabe, de escassez. É sempre a mesma coisa. As portas vão se abrir, é verdade? Elas estão abertas e você precisa de entrar por elas.
Não adianta ela estar aberta se nós não cremos e não entrarmos. Deus já está restaurando essas portas e você vai entrar por cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esdras, Neemias, eles lideraram aquele povo. Assim também você será um líder na obra do Senhor. E quando eu falo líder, não é apenas aquele que lidera uma célula. Líder é aquele que vai na frente, que mostra o caminho, que é o primeiro a fazer, que mostra a solução para as pessoas. Deus te levantou como líder nesta obra. Você vai liderar no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. As pessoas vão perceber dentro de você uma indignação. Assim como Neemias tinha uma indignação de ver mudança, de ver restauração, uma indignação em ver a sua igreja crescer, uma indignação em ver essas cadeiras cheias. E quando tem indignação, tem uma atitude em cima disso. Precisa de uma resposta. Qual é a resposta? Eu vou orar e eu vou jejuar para que a casa fique cheia. Eu vou orar e vou jejuar para que eu venha experimentar de milagres. Eu vou orar e vou jejuar para que haja curas, milagres, salvação na minha célula, aqui no culto, em nome de Jesus. Isso deve vir dentro do coração de cada um. Isso deve vir dentro de você, amém? Se todos tiverem esse desejo profundo, a igreja vai crescer de uma maneira rápida e poderosa. Mas se tiver apenas um ou dois ou meia dúzia, ou a liderança com esse desejo, será lento, devagar, pesado. Mas a igreja cresce quando todos estão envolvidos. Posso ouvir um amém? Todos estavam envolvidos com Neemias, com um só propósito. E as pessoas vinham até ele para poder entretê-lo. Mas ele dizia sempre: não posso ir, estou envolvido em uma grande obra. Quando estou envolvido em uma grande obra, você vai dizer: não vou ficar distraído, não vou tirar o meu foco, porque eu estou envolvido em uma grande obra. Irmãos, todos os dias eu penso em cada um dos irmãos, eu oro, eu penso na igreja o tempo inteiro. O tempo inteiro, minha mente fica sempre focada aqui, eu pensando, orando, meditando em alguma coisa, pensando na palavra, porque eu estou envolvido em uma grande obra. Nada vai me distrair. Aleluia. Glória a Deus. E qual foi a primeira porta? A primeira porta que foi restaurada, a primeira porta que foi restituída. Abre sua Bíblia em Neemias capítulo 3, versículo 1. Aqui já, vamos ler. A porta das ovelhas. Aleluia. Quantos são ovelhas aqui? Diga amém. Olha que diz Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado. Em outras versões, a porta da ovelha, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Hananel. Olha que poderoso isso. Por que essa é a primeira porta? A porta das ovelhas. Essa porta é a mais importante, porque é a única que foi consagrada. Primeira coisa que nós vemos de algo extraordinário. Essa porta, ela representa Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Essa porta, ela é o Senhor. Ele é a porta das ovelhas. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 7. Vamos ler. Olha que o Senhor afirmou isso. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É porque que ela é mais importante? Porque se você não passar por Jesus, nenhuma porta é aberta. Se a porta da salvação não foi aberta, não há vida eterna. Se não passar pelo Senhor, pela cruz, se não entender isso, não existe vida cristã. E muitos enganam a si mesmos participando de uma religião. Já viu o religioso? Sabe o que é o religioso? É você pegar um porco. Entenda aqui a expressão, a analogia. Suponhamos que fosse possível de você pegar um porco e ensinasse ele a falar.
Olha que poderoso. E aí você coloca roupa nele. Aí ensina ele a comer na mesa de garfo e faca com guardanapo. Ensina para ele regras de etiqueta, a se comportar bem. E aí ele vai fazer isso forçadamente, algumas vezes. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, que ele vai fazer? A pular numa poça de lama. Não é assim? Parece gente, fala como gente, pode até comer como gente, mas não é, a sua natureza não é. Se não mudar a natureza, não adianta nada o externo. Não adianta falar como um crentez. Crentez é uma língua que o povo falava naquela época. Eu falo que muitos crentezes lá em Atos 2. Mas o crentez de hoje é a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não é? Glória a Deus, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, não tem problema. Glória a Deus, é a nossa linguagem. Mas é sempre, está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né? Amarrado, eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. E tem muitos jargões, expressões. Não, olha, fala isso, não tem problema. Nós somos crentes, nós falamos, glória a Deus por isso. Mas não é porque a pessoa tem um linguajar que ela é filho de Deus. Não é porque a pessoa veste uma saia longa, né, e vem para o culto, ou tem várias regras, né, e ele segue vários princípios, ou está todo o culto aqui sentado. Tem gente que vem todo o culto, mas nunca nasceu de novo, não entrou pela porta das ovelhas, e não tem mudança de vida, não parece com Jesus, não foi transformado, porque é alguém com a natureza diferente se vivendo como um cristão, apenas externamente, é claro. Fala como cristão, vai num culto, vai na célula, está sentado e dá paz do Senhor às pessoas, mas nunca nasceu de novo, nunca teve experiência, mudança de vida. Se não passar pela porta das ovelhas, não tem vida eterna. Ele disse que eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim encontrará pastagem, encontrará pastos verdejantes, lugar de paz, de alegria, descanso. Ele diz, guia-me às águas tranquilas, porque o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Então o Senhor é a porta que nós entramos por Ele, aleluia, nós entramos pelo Senhor. Essa porta é a porta consagrada. É uma porta também que ficava próximo do tanque de Betesda. Quantos lembram desse tanque de Betesda? Que um paralítico, 38 anos, estava ali querendo pular naquela água. Os anjos sacudiam a água, mas ele nunca foi curado. Jesus foi ao encontro dele. Se Jesus não vier ao nosso encontro, não há salvação. Qual que é a nossa oração nesse jejum? Senhor, vai de encontro a meu irmão, a meu pai, a minha mãe, aos meus amigos. Senhor, salva eles. Convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode ir ao Senhor se Ele não for até nós primeiro. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Nós só podemos ir até Ele, porque Ele veio até nós. Glória a Deus por isso, amém? Mas essa porta também era conhecida, além da porta da ovelha, como porta de Benjamim. Quantos lembram de Benjamim? Amém? Os irmãos lembram de Benjamim? Quem é Benjamim? Filho de Raquel. Nós vemos que Jacó teve uma mulher, né, duas mulheres, Raquel e Lia. Lia representa a lei, mas Raquel, o nome original, se você colocar lá na concordância Strong, no hebraico, Raquel significa ovelha. Ovelha. E o que aconteceu para que Benjamim nascesse? Raquel precisou de morrer. Raquel morreu, Benjamim nasceu. Assim também a Bíblia fala que Jesus é como uma ovelha muda levada ao matadouro, que não abriu a sua boca perante os seus tosquiadores. Jesus também foi essa ovelha, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para que nós nascêssemos de novo, Jesus precisou de morrer.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. É por isso que ele é a porta das ovelhas. Essa porta era conhecida como porta das ovelhas e como porta de Benjamim. Para que nós somos a geração de Benjamim. Só nascemos porque o Cordeiro de Deus morreu naquela cruz. Glória a Deus. O nosso nascimento custou a morte dele. Se ele não morresse, nós não nascêssemos. Você agora é nova criatura. Nasceu para Deus viver eternamente. Diga aleluia. Glória a Deus, amém? Segunda porta muito poderosa, a porta do peixe. Neemias capítulo 3, versículo 3, vamos ler? A porta do peixe. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenar, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Nos dias do primeiro templo, o templo mais antigo, antes de ser derrubado, a porta do peixe era a principal entrada de Jerusalém. Era a principal entrada. Está lá em 2 Crônicas 33, 14, se você quiser ler depois. Ela é interessante porque ela levava para o litoral, onde os pescadores, eles pescavam e eles entravam com seus peixes nesta porta para levar suprimento na cidade, para levar alimento, para levar provisão. E olha que interessante, ela levava aonde os pescadores tinham. Então, só poderia entrar com provisão por essa porta. É uma porta especial para que entre provisão, para que entre recursos. Ou seja, há uma porta de suprimento aberta para você, que não fecha nem de dia e nem de noite. Aleluia. Há uma porta de provisão, de suprimento. Há uma porta aberta para que sempre entre recursos na sua casa, para que sempre entre prosperidade na sua casa. Posso ouvir um amém? Mas para que prosperidade? Apenas para nós esbanjarmos nossos deleites e prazeres? Não. Deus, Ele nos prospera para o cumprimento de um propósito. Tudo que Deus faz é visando o reino em primeiro lugar. Por isso que nos ensinou a buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o coração de Deus está no reino. O coração de Deus, antes de qualquer outra coisa, é ver pessoas sendo salvas. Essa é a prioridade do reino. E você, como embaixador do reino, a sua prioridade também deve ser ver pessoas sendo salvas, transformadas, curadas e libertas. Quantos têm essa prioridade aqui? É minha prioridade e a sua também? Porque essa é a prioridade de Deus. Mateus 28, 19, ide, portanto, e fazei discípulos. A vontade de Deus é que pessoas sejam batizadas. É que nós ensinamos às pessoas tudo aquilo que Ele nos tem ensinado, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a prosperidade que Deus traz para mim, para você, é para que o reino dele avance. Então você deve pensar: o que eu vou fazer com o que Deus me deu? Se você pensa apenas em gastar tudo, apenas em comprar muitas coisas, sempre trocar de carro todo ano, nada de pecado e errado nisso. Mas quem tem essa prioridade ainda vive nesta terra, não vive no céu. Ele é apenas natural, todo mundo faz isso. Agora, aquele que entende: eu vou usar o que eu tenho para glorificar a Deus. Se eu tenho uma célula, eu vou abrir essa casa para a próxima multiplicação. Você está usando a sua casa para o reino de Deus. Se você tem um carro e aí você dá carona nas pessoas, ajuda as pessoas através do seu carro, você está usando o seu carro para o reino de Deus. Até mesmo para vir para o culto, o seu carro está sendo usado para o reino de Deus. Você vai para a célula com o seu veículo, você vai para o culto com o seu veículo. Mas tem pessoas que têm um carro, mas não vêm para o culto. Olha que terrível desperdício. Ele está desperdiçando o seu recurso.
Deus não deu um carro apenas para ele trabalhar ou estudar. Deus deu um carro para facilitar a vida dele com os irmãos. Não é bênção? É demais você ter um carro. Tem gente que paga Uber, né? Paga caro, vem a pé, porque não tem um carro ainda, tem um custo alto. E tem gente que tem carro, mas não vem para o culto de jeito nenhum. Diga misericórdia. A prosperidade é para que o reino dele avance, é para facilitar a vida, para que você viva no reino. Aleluia. Sabe algo poderoso sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? A multiplicação dos pães e dos peixes é um único milagre que foi falado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Um único, que foi repetido nos 4 evangelhos. Por quê? Em todos os outros milagres que Jesus fez e realizou, apenas este é falado nos 4 evangelhos. Deus quer falar que isso aqui é importante. O Espírito Santo fez isso para poder mostrar. Presta bem atenção, a multiplicação dos pães e dos peixes é muito importante. Por isso eu fiz questão de repetir 4 vezes. Você lê Mateus, você vê falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai ler Lucas, está escrito também. Marcos também está lá. Em João também está lá a multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? É um padrão espiritual. E aqui tem uma série de verdade para nós aprendermos com isso. Deus alimentou mais de 5.000 pessoas. Você sabe que sempre há mais mulher do que homem. Até hoje é assim. E antigamente havia muitos filhos. Hoje os padrões de filhos têm diminuído, não é verdade? É 1, é 2. Quando eu tenho 3 já é muito. 4 então já é exagerado, né? Fulano tem 4 filhos. As pessoas assustam. Mas antes era 10, era 15. A família do meu pai era 16 irmãos. Alguns já foram. Então era comum. E olha que tem pouco tempo isso, né? Tem menos de 100 anos. Então se você for olhar bem, antes o comum era ter muitos filhos. E ali contaram apenas homens. Eram 5.000 homens. Aí você vai colocar, cada mulher tinha 10 filhos, né? No mínimo 5, que era o comum. Aí você vai ver a quantidade de pessoas que tinha naquele lugar. Era mais de 12, 13, 14 mil pessoas, pode ter certeza disso. Se dobrar já era 10, só homem e mulher, mas os filhos. E aí Jesus alimentou uma grande multidão. Mas o que nós podemos entender com isso? Primeira coisa, que o Senhor, antes de alimentar essa multidão, levaram para ele esses 5 pães e 2 peixes. Havia ali um jovenzinho com o coração desprendido. Havia alguém que não estava pensando nele. Nós estamos vivendo uma geração muito egoísta, que vive para si mesmo. Tudo é para mim, é para o meu bem-estar, é para o meu conforto, é para a minha felicidade, meu reino, a minha vida. Tudo que as pessoas fazem é para si. Mas havia alguém ali que abriu mão do seu lanche que ele levou para a conferência de Jesus. Ele abriu mão do seu lanche para entregar para os apóstolos. Ele nunca imaginou que Jesus multiplicaria aquilo. O alvo dele era entregar o que ele tinha para os apóstolos. O alvo dele era alimentar os homens de Deus, os apóstolos. Quando nós desprendemos da nossa vida em prol do reino para entregar para Jesus nosso tempo, nosso coração, Deus usa disso para trazer uma grande multiplicação na sua vida. A chave para a prosperidade, para o sucesso, é viver uma vida desprendida e pensar no reino em primeiro lugar. É buscar o reino em primeiro lugar. Primeiro, nós podemos aprender muitas coisas na multiplicação. Aquele jovenzinho levou 5 pães e 2 peixes para Jesus. Segunda coisa que nós vemos, algo extraordinário. Depois disso, Jesus, com algo tão insignificante aos olhos daquela multidão. O que é 5 pães e 2 peixes, como Filipe disse? O que é isso, Senhor, para tamanha multidão?
Mas quando nós entendemos aquilo que nós temos recebido, foi o Senhor que nos deu, e temos um coração grato a Ele, a multiplicação, a prosperidade, a porta do peixe é aberta. Então Jesus, ao pegar esses 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que Ele fez foi erguer aos céus e falar: Senhor, graças eu te dou. E quando Ele agradeceu, houve multiplicação. Quando você é grato pela igreja que você tem, pela célula que você participa, pela sua família, pelo carro, sabe? Não estou dizendo de ficar contente no sentido de, tá bom, vou morrer com isso que eu tenho, até eu envelhecer, o que eu tenho é suficiente. Não é isso, sempre queira mais, mas seja agradecido. Agradeça ao Senhor pelo que você tem recebido. Quando você agradece, há uma grande multiplicação. Outra coisa que é extraordinário é que o que o Senhor faz sobeja, é abundante. Toda aquela multidão comeram de acordo com a sua necessidade. Deus supre você de acordo com a sua necessidade, segundo a riqueza dele, mas Ele supre as nossas necessidades. Tinha pessoas ali que tinham muita fome. Aí Ele pegou o peixe, o pão, fez o McFish e falou: eu vou comer 5, porque eu estou com muita fome. Teve gente que comeu 5. Teve gente que comeu 3, teve gente que comeu apenas 1, teve gente que comeu muitos, mas não importa o tamanho da fome dele, havia provisão. Presta bem atenção, olha para cá, não se distraia, não cochile, não converse, amém? De acordo com a sua fome de Deus, haverá sempre para você. Você tem muita fome? Quem tem muita fome recebe muito, é ilimitado. O tanto que você quiser, Deus quer. O tanto que você buscar, você que limita, é a sua intensidade que limita a Deus. Deus não limita o que Ele tem para você, é você que limita de acordo com a sua busca, com a sua intensidade. Quem quer muito, recebe muito. Quem quer muito, expressa muito, adora muito, louva muito, busca muito. Ele é expressivo nisso. Aleluia. Terceira porta, a porta velha está aberta. A porta velha, ou a porta de Efraim. Sabe quem que era Efraim? Vamos ler Neemias 3:6. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Peseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes amadeiraram e levantaram as suas portas, as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Era a porta conhecida como a porta de Efraim. Sabe quem que era Efraim? Filho de José. Havia Manassés e havia Efraim. E a tradição, quando o pai, o avô estava ficando velho, quase morrendo, o filho pegava os netos e levava até o avô, até o pai. José pegou Manassés, o mais velho, que tinha direito da bênção, era direito dele. A bênção era para ele. Levaram Manassés e levaram Efraim, para que Jacó orasse. Jacó colocou Manassés à direita de Jacó, porque a mão direita era a mão da bênção, quando devia colocar a mão direita sobre aquele, o herdeiro, e colocou Efraim do lado esquerdo. Sabe o que Jacó fez? Cruzou os braços, colocou a mão direita sobre Efraim, que estava à sua esquerda, colocou a mão esquerda sobre Manassés. E José falou: pai, está errado, esse aqui, Manassés, é este aqui, é o mais velho. E Jacó falou: eu sei o que eu estou fazendo. O que significa isso? É que o favor, a porta aberta do favor, não é daquele que tem direito. Tem pessoas mais qualificadas, tem pessoas mais estudadas, tem pessoas que têm mais capacidade, têm mais talentos, mas a mão está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Não é mais sobre o mais habilidoso, o mais que tem mais conhecimento, o mais estudado. Sabe, esses, o normal deles é receberem, mas Deus inverte. Deus colocou a mão direita sobre você. Nós somos como estes que são Efraíns. Não tínhamos direito, não poderíamos entrar, não tínhamos recursos. Nós éramos os gentios. Nós não era o povo escolhido de Deus, eram os judeus que era. Mas Deus inverteu os braços, colocou a mão sobre nós e disse: a porta está aberta para ele.
a porta da graça, a porta da bênção, a porta da generosidade. E aí então Efraim, que recebeu a bênção de Deus, Deus está prestes a cruzar os braços e colocar você em uma posição nova, amém? Em um lugar que você não poderia estar, porque você naturalmente não tem qualificação para isso. Mas Deus não olha a qualificação natural. Deus coloca a mão sobre você e diz a favor sobre você, favor imerecido. Você está prestes a entrar no favor inesperado, uma promoção inesperada, a ocupar um lugar que você nunca poderia estar lá, porque a mão de Deus está sobre você. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento e te levanto com a destra, com a mão direita da minha justiça, aleluia. Ele está levantando você com a mão direita dele. Então não fique preocupado, olhando para si, achando incapaz. O poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. É porque somos fracos, é que somos fortes. É porque não temos habilidade, é porque você vai estar lá. Você vai estar no lugar alto, lugares grandes, amém? Quarto, a porta do vale. Estou terminando. Neemias 3,13 diz assim: a porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. O significado de Anum era graça, agraciado, cheio de graça. Mas por que vale? Geografia na Bíblia é muito importante. Vale é lugar de tristeza, de luta, de doença, lugar de escassez, é lugar de solidão. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O vale é lugar de sombra, lugar de morte, lugar baixo. Mas o monte é lugar alto, de bênçãos, de alegria, de vitória, amém? Deus é o Deus dos montes, mas também Deus é o Deus dos vales. Mas quando você está passando por um vale, um lugar difícil, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de incerteza, um lugar de ansiedade, preocupações, Deus abre uma porta para você no vale, para que você entre por ela. Deus está no vale com você e abre uma porta, porque no vale é preciso de ter muita graça, não é verdade? Amém? O que você pode esperar no vale? Espere uma porta de esperança. Oséias 2,15 diz: e lhe darei dali das suas vinhas e do vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Obsequiosa é graciosa, gentilmente. Eu abrirei de uma maneira gentil, de uma maneira graciosa, de uma maneira feliz, com alegria, uma porta para você no vale. Porque o vale de Acor ou de Acã? Quantos lembram de Acã? Acã foi aquele que, quando Jericó foi derrotada, todos os despojos eram para Deus, as primícias eram de Deus. Ninguém deveria tocar no que era de Deus. Desde Gênesis o homem quer tocar no que é de Deus. Deus disse: todas as árvores comereis livremente, comerás à vontade. Havia milhares de árvores. Aí Adão e Eva foi tocar naquilo que era de Deus. Essa aqui você não toca. Ele foi tocar naquilo que pertencia ao Senhor. Acã foi tocar naquilo que pertencia ao Senhor. E aí na segunda batalha, na cidade de Ai, uma luta simples, ele enviou metade dos exércitos porque era suficiente. Eles foram derrotados e descobriu que Acã pegou aquilo que era de Deus e aquele lugar chamou de aflição, lugar de dor, de ternura, de distúrbio, de inquietação. Vale é lugar de inquietação, de mal-estar, de medo, de doença e miséria. Tem pessoas que estão no vale, mas não enxergou uma porta ainda. Não entrou pela porta que Deus abriu. Deus está abrindo uma porta no vale para você, uma porta de esperança. A promessa de Deus é que no seu vale de inquietação você entre por essa porta. Quando estiver passando por um lugar de tristeza, lembre-se, há uma porta aberta, há uma esperança, há uma alegria. Se apegue na palavra, se apegue no Senhor, e você passará por este vale e chegará nos lugares altos. E por último, para finalizar, a porta do monturo. Neemias 3,14 diz: a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. E ele edificou-lhe e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Por que essa porta é muito importante?
havia uma porta exclusiva para tirar o lixo da cidade. Não podia tirar o lixo por nenhuma outra porta, era a porta do lixo. Monturo aqui é lixo. Nesse tempo de jejum, Deus vai retirar todo o lixo que muitas pessoas têm alimentado. Sabe, comer lixo é pecado? Não, mas traz morte. Tem pessoas que têm alimentado diariamente de lixo. Redes sociais, entretenimento e vídeos aparentemente engraçados e acha que é inofensíveis, mas está gerando lixo dentro de si, acumulando lixo. A porta que eles levavam, eles colocavam ali toda sorte de lixo, levavam, tiravam fora da cidade. Tinha que ser todo dia. Se na sua casa, se você não tirar o lixo diariamente, vai ficar com mau odor, um odor ruim, vai atrair ratos e mosquitos e bichos, não é verdade? Todo dia tem que colocar o lixo para fora. Deus nesse templo vai purificar, vai santificar a sua igreja, tirando dentro da cidade santa, a igreja, Nova Jerusalém, o lixo vai colocar para fora. Aleluia? Amém? Sabe, existe um programa na TV chamado Acumuladores. Quantos já viu isso? Mostram pessoas que acumulam lixo de maneira insuportável. Chega um ponto que elas não conseguem nem viver. Olha a situação. Tem casas, tem vida espiritual que está assim, cheio de lixo. Não tem mais espaço. Teve casos, até mesmo no Brasil, de pessoas que ganharam uma casa através do programa de TV, depois eles foram lá, estava cheio de lixo, tudo bagunçado. Deus vai isso chama de libertação. É necessário libertação. Lixo significa obras do diabo. Quando o irmão está ao seu lado, eu falo para ele: meu irmão, Deus vai remover todo o lixo em nome de Jesus. Aleluia. O que significa isso? Maus pensamentos. Sabe o que é lixo? Ansiedade, medo, preocupação, incredulidade. Tudo isso é lixo. Deus vai remover isso em nome de Jesus. Fica de pé agora para a glória de Deus. Olha, querido, você não é escravo mais de nada, nem do medo, nem da angústia. Você não é escravo do pecado. O pecado tem sido lixo na vida de muitas pessoas. A angústia é lixo. O medo é lixo. Deus vai remover em nome de Jesus. Use a porta do monturo. Tempo de jejum é tempo de purificação, de transformação, de renovo, de salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Sabe, talvez você esteja perguntando: como que vai acontecer isso? Busca o Senhor com todo o seu coração. Você vai ver que coisas vão ser eliminadas da sua vida. Sabe, o estresse, a avareza, o medo, o egoísmo, tudo isso são lixos. E vai ser removido dentro da sua casa. Sabe, a intriga, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, são lixos que têm atraído obras do diabo. Tem atraído ratos, baratas, mosquitos. Tem atraído mau cheiro para o lar, para o ambiente. Tem pessoas que não leem mais a Bíblia, não oram mais. Enquanto isso, todos os dias está enchendo os seus olhos, a sua alma de lixo. As coisas que estão neste mundo. O resultado é frieza, passividade. É tempo do Senhor colocar todo o lixo para fora em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Coloca um cântico avivado em nome de Jesus.